Olá, meus queridos irmãos e irmãs. Hoje é quinta-feira, 30 de novembro. Que privilégio ter você aqui no canal e família para juntos estudarmos a palavra de Deus. O tema dessa quinta-feira é missão junto aos poderosos. E como de costume, nós precisamos da presença de Deus para entender esse tema. Alexandre, ora conosco. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, vamos abrir a tua palavra, estudá-la, vamos aprender ensinamentos para a nossa vida. Nos ajuda, Pai. Fica conosco nesse momento, envia o teu Espírito para nos iluminar, nos dar sabedoria. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. A lição começa a falar de como Jesus trabalhava com essa classe social, os ricos e poderosos. Não é uma classe fácil no sentido de acesso, mas é uma classe que Deus contempla essas pessoas e tem o mesmo propósito de salvação. Elas têm as mesmas necessidades e Deus tem os mesmos desejos de salvá-las. Por isso, nós precisamos aprender como lidar com elas. E o estudo começa falando que essas pessoas, quando iam a Jesus, eram bem acolhidas, se sentiam seguras, estava diante de alguém que não buscava tirar proveito dessa relação. Então, essas pessoas, muitas delas, se sentiam seguras, ouviam os seus ensinamentos e, a partir daí, Jesus ganhava a confiança delas. É um grande exemplo para nós. Precisamos nos relacionar com essas pessoas de alguma forma e criar nelas a sensação de segurança de alguém que está interessado no bem-estar dela, no sentido de levá-las a Cristo Jesus e não de usufruir da sua riqueza. Com o exemplo de Jesus, nós temos que aprender dessa sensibilidade que ele tinha, né? Nós estamos estudando essas últimas semanas vários grupos de pessoas que podem ser alcançados pela missão. E cada um tem a sua particularidade. Nós temos que entender com quem nós estamos lidando, quais as necessidades dessas pessoas, como que elas interagem nas suas relações, porque isso vai facilitar muito no relacionamento e no cumprimento da missão em si. E a pergunta número 7 vai introduzir o personagem do nosso estudo de hoje. A pergunta número 7 diz assim: leia Mateus 27, dos 57 ao 60. Ela traz aqui outras referências dessa história nos 3 outros evangelhos, evangelhos de Marcos, Lucas e João, e pergunta: como o Senhor usou um homem rico que havia sido impactado? Essa é uma história bem interessante que vai nortear o nosso estudo. É importante ler o texto completo, mas nós separamos aqui o versículo 57 e o 58. Alexandre, lê para a gente. O 57 diz assim: ao cair da tarde veio um homem rico de Arimateia chamado José, que era também discípulo de Jesus. 58. Este foi até Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse entregue. Muito bom. Então, com a referência desse texto, com a leitura completa dessa história, nós podemos deixar aqui como sugestão de resposta que José de Arimateia foi usado no cumprimento de uma profecia, nós já vamos estudá-la, ao sepultar Jesus em seu próprio túmulo. E é isso mesmo. A palavra de Deus, a palavra profética, ela sempre se cumpre. Essa é a palavra de Deus, de um Deus onisciente. Essa profecia encontra-se no capítulo 53, verso 9 de Isaías. Está registrado da seguinte forma: designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve em sua morte. O rico ao qual a profecia se refere é exatamente José de Arimateia, que vai pedir o corpo de Jesus e vai colocar numa sepultura cavada numa rocha que ainda não havia sido usada. Em outros relatos, pai, de outros evangelhos, também aparece o nome de Nicodemos, outro poderoso da época, outra pessoa influente dessa época, que esteve na morte com Jesus. Quando José de Arimateia vai pedir o corpo de Jesus, no relato, se eu não me engano, de Lucas,
aparece o nome de Nicodemos junto ali dele. Sim, são, como nós já vimos, foram ricos, poderosos, que foram a Jesus, foram bem acolhidos, ouviram o que Jesus tinha para dizer, creram que Jesus não estava interessado apenas em sua riqueza, estava interessado em sua salvação, em melhorar o relacionamento deles com Deus, e então eles confiaram e, de repente, aqui nesse momento, eles expressaram publicamente a sua fé. E a lição nos leva, nesse estudo, a entender que essa classe precisa de um olhar, precisa de projetos, precisa de ações para alcançá-las, usando o método de Cristo Jesus, de despertar nela o interesse pela causa de Deus e a confiança nos mensageiros do Senhor. Isso mesmo, o desafio nosso, né, na missão para esta classe de pessoas é justamente fazer amizade, né, interagir com essas pessoas, que não é uma coisa muito fácil e muito comum para a maioria de nós, né? Então nós temos que estar atentos às oportunidades, né, às relações que nós vamos ter com essas pessoas, porque é daí que pode surgir uma oportunidade de você falar do Evangelho e envolver essas pessoas também na missão de Deus. Ao longo do nosso caminho, da nossa participação na missão, certamente nós vamos ter interações com esse grupo de pessoas. Às vezes você pode ser um motorista que presta serviço, ou um marceneiro, um eletricista, que de alguma forma frequenta a casa ou conhece alguma dessas pessoas. Vão ser oportunidades de testemunhar do amor de Deus de forma desinteressada, de forma cortês, a levá-los a ter interesse pela missão também. A lição ainda vai pontuar que essa classe de pessoas tem necessidades, como qualquer outras pessoas, necessidades de fazerem parte de algo bom, de participar de um projeto que mude a vida das pessoas e de situações, de ministérios que o envolvam e, com isso, a vida deles também possam ser mudadas. Então, as necessidades das pessoas são diversas e nós não podemos limitá-las à classe social, a gênero ou qualquer tipo de coisa assim. Precisamos, né, Júnior, nos capacitar, receber as instruções adequadas para poder, em surgindo uma oportunidade, trabalhar com eles. É uma classe social discreta, ela não quer, muitas vezes, se abrir, ela não vai se abrir, fazer seus pedidos e deixar que isso possa vazar para a população de uma maneira geral. Então, a classe discreta é uma classe que pode confiar na mensagem, no mensageiro, mas isso precisa ser com o tempo. Como você bem frisou, é uma classe que se interessa por projetos que possam mudar a vida das pessoas também. De repente, elas estão abertas a financiar projetos, desde que sejam projetos bons, pessoas confiáveis e que elas entendam que isso possa mudar a vida das pessoas. Então, existe um campo a ser explorado e só com Deus, com a sabedoria de Deus, Jesus Cristo era amigo dessas pessoas e ele sabe como nos capacitar para realizar essa missão junto a essa classe tão importante. Estudar a palavra de Deus é muito bom, né? Olha só, se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir. Você também pode nos seguir nas redes sociais e se inscrever aqui no canal. Não esquece de ativar o sininho para receber as notificações. Nos vemos na próxima lição.